Marcos capítulo 5, versículo 22. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Vamos pular para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente, para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amém? Vamos orar? Para que essa palavra fale ao seu coração, para que o Senhor fale ao seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na sua casa, em comunhão com os nossos irmãos, ó Deus, te adorando, te exaltando, Senhor, já sentindo a tua presença neste lugar, e te pedimos, Senhor, fala conosco, nos dá, Senhor, do teu alimento, ensina-nos, ó Deus, através da sua palavra. Vem, Senhor, visitar-nos essa noite, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser tocados por Ti, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos aprender mais de Ti, que essa palavra venha gerar vida em nossos corações, que essa palavra venha gerar fruto em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, que nada venha nos roubar, que nada venha nos atrapalhar, ó Deus, mas que possamos estar totalmente ligados a Ti, Senhor, totalmente, Senhor, conectados contigo, atentos à Tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui, neste texto, que Jesus, ele estava voltando de Cafarnaum. Foi quando essa multidão começou a seguir ele, a apertar ele, está ali atrás dele, e duas pessoas que estavam vivendo uma crise difícil, uma crise imensa, estavam no meio dessa multidão. Jairo, que nós lemos agora, e a outra mulher, e a outra pessoa era a mulher do fluxo de sangue. E nós pulamos alguns versículos ali, porque é a história da mulher do fluxo de sangue, que acontece no meio da história de Jairo, tudo junto ali. Como nós vamos hoje nos atentar um pouco sobre a história de Jairo, a gente pulou esse pedacinho da mulher do fluxo de sangue, mas elas acontecem juntas, essa história, essas duas histórias.
E o tema da nossa palavra hoje é: até que Ele venha, sustente a sua fé. O que significa sustentar? Sustentar, se a gente for olhar ali no Google, significa obter recursos necessários à sobrevivência, à manutenção, manter-se firme, amparar, apoiar, evitar a queda, impedir que caia. Tudo isso significa sustentar. A gente precisa sustentar a nossa fé. A gente precisa fazer de tudo para amparar a nossa fé, para não deixar que a nossa fé caia, para não deixar que a gente desfaleça, para que a nossa fé sobreviva, para que a nossa fé se mantenha firme. Nós precisamos sustentar a nossa fé. E nós vemos aqui que diante da crise que Jairo estava vivendo, Jesus o encorajou. Jesus falou para ele: continue crendo. E Jesus hoje está falando para você: continua crendo. Sustenta a sua fé. Continue crendo. Continue mesmo diante das dificuldades. Mesmo diante do caminho doloroso. Até o seu propósito, até a sua bênção, até o seu milagre, continua. Sustenta a sua fé. E quem era o Jairo? Nós lemos aqui que ele era o chefe da sinagoga, né, o dirigente, administrador. Ele era uma pessoa importante que cuidava ali da sinagoga, ele tinha essa responsabilidade. A sinagoga era o templo, a assembleia, onde os judeus se reuniam para orar, para ler, para explanar sobre as Escrituras. Então, Jairo, ele tinha muitas responsabilidades. E ele ouviu falar de Jesus. E diante da crise que chegou na vida dele, na família dele, ele soube que Jesus era a esperança para sua filha doente. Ele soube que só Jesus podia resolver a sua situação. E ele correu diante de Jesus para interceder sobre a sua filha. Nós lemos ali que ele implorou a Jesus com insistência. Mas durante esse período que ele estava ali falando com Jesus, que chegou a mulher do fluxo de sangue para também receber o seu milagre, a filha de Jairo faleceu. E aí, ele foi buscar. Ele estava ali pedindo, mas não deu tempo da cura da doença chegar. A menina faleceu. E as pessoas foram informar isso para Jairo. E falaram para ele: não adianta mais. Não precisa mais incomodar o mestre. Não adianta, não tem jeito. Ela já faleceu. Na opinião delas, não tinha mais solução. Na opinião delas, Jesus estava ali, mas ele não podia resolver nada. Ninguém poderia resolver mais nada. Não adianta mais. Quantas vezes a gente não passou por situações, ou estamos passando por situações, que nós ouvimos de pessoas ou dos nossos próprios pensamentos: desiste. Não adianta mais. Desiste. Não tem jeito. Não tem solução. No seu caso, não tem solução. Para você, não tem mais jeito. Acabou. Quantas vezes os nossos olhos naturais só enxergaram que não tem mais jeito? Que a gente já ouviu: desiste dessa igreja. Não vai mudar. Desiste desse filho. Não tem salvação. Desiste dessa esposa. Desiste desse marido. Desiste desse irmão. Desiste desse amigo, desiste desse sonho, não é para você, desiste dessa ideia, não é para você. Desiste, não adianta. Como o povo fez com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, quando ouviu que Jesus estaria passando por onde ele estava, começou a gritar pelo nome de Jesus, para que Jesus tivesse compaixão dele. E as pessoas fizeram o quê? Fica quieto. Não incomoda o mestre.
Era como se estivessem dizendo para ele, não adianta para você, você não tem solução, desiste de gritar. Mas ele não desistiu. Ele gritava ainda mais alto, mais alto, mais alto pelo nome de Jesus. E Jesus o ouviu, teve compaixão dele, e o milagre dele chegou. Se o teu pedido estiver alinhado com a vontade do Pai e com a sua palavra, não desista. Não desista de pedir. Não desista de orar. Não desista de insistir. Sustenta a sua fé. Jesus falou isso para Jairo. Não tema, Jairo, continua crendo. A palavra de Deus, a palavra de Jesus ali para ele foi o que deu para ele esperança. A palavra de Deus é a que nos dá esperança, é que nos fortalece no meio da crise. A palavra de Deus é que vai nos ajudar. Quando você estiver sentindo que está desanimando, que está perdendo as forças, que está enfraquecendo, corre para a palavra de Deus. Corre para ouvir o que Deus tem para falar para você através da palavra. Corre para buscar recursos para manter a sua fé amparada, para manter a sua fé firme. Não espera ela acabar. Corre para manter ela firme antes que acabe. Renova as suas forças na palavra. Se anima na palavra. Como nós louvamos aqui, a presença de Jesus é que nos traz alegria, a presença do Senhor é que nos traz força. Busca essa presença. Se você não estiver conseguindo sozinho, não tem problema, meu irmão. Você tem aqui uma igreja. Você tem um corpo que está aqui para te dar a mão e para te ajudar. Que está aqui para orar com você e para te falar, ei, irmão, vamos sustentar essa fé junto. Se você não está conseguindo sozinho, eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar. Como Paulo e Silas. Os dois estavam na prisão. Mas juntos eles adoraram, juntos eles louvaram, juntos eles oravam ao Senhor. Um ajudou o outro ali, um sustentou a fé do outro ali. Você não está sozinho, meu irmão. Se você estiver se sentindo numa prisão, você não está sozinho. O Senhor vai colocar alguém do seu lado para sustentar essa fé com você. Abra os seus olhos para ver. Abra os seus olhos para ver. Porque Deus não vai te deixar sozinho. Porque sustentar a fé é difícil. Requer esforço. Requer dedicação. Muitas vezes, sozinho a gente não consegue mesmo. É muita adversidade, é muito problema, é coisa aqui, é coisa ali. Para um só é difícil. É por isso que Jesus te colocou num corpo. É por isso que Jesus te colocou numa igreja. Para você ter ajuda. É como um jogo de vôlei. Os irmãos já viram jogo de vôlei? Tem 2 times. E os times precisam manter a bola no ar. Se você derrubar a bola na quadra adversária, você marca ponto. E o outro time vai perdendo. Imagina que a bola é a sua fé. Você não pode deixar a bola cair no chão. Porque se a bola cair no chão, o seu adversário vai marcar ponto e ele vai começar a vencer. Ele vai começar a ficar forte. E você vai começar a enfraquecer e perder pontos. Podendo até perder o jogo. Mas o jogo de vôlei se joga sozinho? Não. Se joga em grupo. Se joga em dupla. Não se joga sozinho. Você não está sozinho. Sustenta essa fé no ar. Se for preciso derrubar a bola, derruba na quadra do adversário. Para que ele se enfraqueça. Para que ele perca os pontos. E se o time vencedor, ainda que ele tome pontos do outro time, ele tem mais de uma chance de se reerguer. Não é porque o outro time marcou um ponto que o jogo está definido.
O jogo só é definido quando o Senhor dá a última palavra. Então não para de lutar. Se uma vez você tomou um ponto, deixou a sua bola cair no chão, se reerga, se levanta. Bora buscar esse ponto. Bora buscar essa vitória. Coloca a sua fé no ar. Sustenta essa fé. Tenta de novo. Persista. Confie no Senhor. Porque Ele age. Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele vai fazer amanhã. Ele é o Deus do sobrenatural. Em Isaías 64:4, diz que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Ele está trabalhando. Então faz a sua parte de persistir, faz a sua parte de perseverar, que o Senhor está trabalhando. Confia nele. Naamã teve que mergulhar 7 vezes até ver a sua cura. Persistiu. E ele sabia quantas vezes ele tinha que mergulhar. E persistiu. Abraão não sabia quanto tempo ele ia ter que esperar até Deus prover o cordeiro, para ele não ter que sacrificar Isaac, mas ele estava crendo que Deus ia prover o cordeiro. Às vezes a gente não sabe quanto tempo a gente tem que perseverar, mas a gente sabe que precisa. Até que Ele venha, sustente a sua fé. Pois muitas vão ser as aflições, as dificuldades, as diversidades que vão te fazer querer desistir do propósito, que vão te fazer querer ficar paralisado, que vão te fazer ter medo. Muitas serão as aflições, Jesus já tinha nos dito, mas Ele nos diz, sustenta a sua fé, não tenha medo, continue crendo. Por isso a gente precisa ser cheio. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser cheio para conseguir descansar no Senhor e saber que Ele é maior que qualquer aflição, que qualquer dificuldade. E um milagre vai chegar. Porque Deus é maior. O milagre vai chegar. Jesus foi para a casa de Jairo. E quando ele chegou lá, ele viu aquela bagunça toda. Aquele alvoroço. E ele falou, por que está essa bagunça toda, esse alvoroço? A menina está dormindo. Eles não entenderam. Por isso menosprezaram Jesus. Eles não entenderam que Ele já estava dando sinais do milagre que Ele ia fazer. Ele já estava revelando que o milagre estava por vir e as pessoas não entenderam. E mais uma vez, Jairo teve que escolher se ele ia dar ouvidos àquelas pessoas que estavam ali pranteando e menosprezando Jesus, ou se ele ia dar ouvidos ao Senhor. O que você está escolhendo ouvir? As palavras do Senhor? Ou as outras que estão ao redor? Os pessimistas que estão ao redor? Jesus tirou aquelas pessoas da casa, nos ensinando mais uma vez a nos afastar, a nos separar, a tirar do nosso convívio tudo aquilo que quer nos influenciar a duvidar, que quer nos influenciar a perder a fé. Rejeitar o pensamento maligno e colocar a verdade de Deus no lugar. Repreender as mentiras, os enganos, as intimidações do inimigo e sustentar a nossa fé com a palavra de Deus. Davi rejeitou a fala dos pessimistas. Ele manteve o foco no seu propósito de enfrentar e ser vitorioso contra Golias. Lembram? As pessoas estavam falando, você não vai conseguir, você não tem capacidade, ele é maior que você. Mas ele não deu ouvidos. Ele falou, mas o meu Deus é maior. Eu estou aqui em nome do meu Deus.
Eu não vou ganhar pelo meu braço, eu vou ganhar porque é o Senhor que está à minha frente. Nós precisamos escolher o que nós vamos dar ouvidos. Porque as coisas, as palavras, os pensamentos, as ideias, elas vão chegar até nós. Mas se a gente acolhe ou não, é escolha nossa. Jairo escolheu ouvir a Jesus, porque ele não impediu que as pessoas fossem tiradas da casa. Ele deixou que as pessoas saíssem conforme Jesus tinha mandado. E as pessoas saíram, e o milagre chegou. Todos ficaram maravilhados com o milagre. Nessa versão diz que eles ficaram assombrados ao ver a menina se levantar. Mas em outras versões diz que eles ficaram maravilhados, que eles ficaram sem palavras para aquilo que tinha acontecido. O seu milagre vai chegar, meu irmão. Você crê? Vira para o seu irmão e diga para ele que o seu milagre vai chegar. Diga com fé, o seu milagre vai chegar. Nós vamos encher essa casa de testemunhos. Nós vamos encher essa casa de testemunhos. De milagres que o Senhor está providenciando. De milagres que vão chegar até aqui. O milagre vai chegar. Ao ler esse capítulo de Marcos, se nós pegarmos lá desde o começo, nós vamos ver que Jesus, ele demonstra o seu poder e autoridade sobre os demônios, que ele expulsa demônios. Ele demonstra o seu poder e autoridade sobre as doenças, porque ele cura. Ele demonstra autoridade e poder sobre a vida e a morte, porque a menina estava morta, mas reviveu, com uma palavra do Senhor. A sua vida, a sua situação, ele tem poder e autoridade sobre ela. Seja qual for o seu momento, a sua situação, a sua causa, o Senhor Jesus tem poder e autoridade sobre ela. O Senhor Jesus tem um poder para transformar, Ele tem um poder para restaurar, Ele tem um poder para curar, para libertar, Ele tem poder para ressuscitar aquilo que está morto dentro de você. O que é necessário? Que a gente creia. O que é necessário? Que a gente não tema. O que é necessário? Que a gente sustente a nossa fé. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor tem para nós. Sustenta a sua fé até que Ele venha. Porque a vinda dEle está próxima. A vinda dEle está próxima, então a gente precisa sustentar a fé. Precisa sustentar a fé para ajudar o outro. Precisa sustentar a fé para mostrar àqueles que estão lá fora que a gente crê que Ele vem. E que Ele vem em breve. Que a gente crê que o nosso milagre vai chegar, ainda que pareça difícil, ainda que aos olhos naturais seja impossível, ainda que a gente não tenha recursos próprios. Jesus não precisa de nada disso para fazer um milagre. O poder e a autoridade estão nas suas mãos. O poder e a autoridade basta que uma palavra Ele libere e acontece. Uma palavra que Ele libere e muda. Creia que o seu milagre vai chegar. Sustenta a sua fé até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Nós cremos que o Senhor vem nos buscar, ó Pai. E vamos sustentar a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus.